Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro e eu falo aqui em nome da Umbelino Autopeças. E hoje, dando continuidade, na nossa série de vídeos, hoje eu quero falar com vocês sobre nível de óleo do motor do seu carro, tá? E isso vai muito além da lubrificação do motor. Tem muitas outras informações que as pessoas não têm conhecimento. Então vamos lá. Aqui eu estou com uma vareta de óleo do motor, de um carro. No caso dessa vareta aqui, ela tem esse tracejadinho, e tem aqui escrito máximo, que é MAX, e um tracinho aqui, ó, indicando que aqui é o máximo. Então onde seria o mínimo? O mínimo seria aqui, ó, no final desse quadriculadinho aqui, tá? Essa vareta ela vai mudar, depende do modelo do carro. Tem carro que ela é lisa, aqui vai ter só dois cortezinhos aqui marcando onde é o mínimo e o máximo. Tem carro que ela é de plástico, vai ter só uma marquinha. Então o importante é você identificar no seu carro onde é o mínimo e o máximo, tá? A vareta não importa, o importante é só você identificar, saber fazer a leitura. E aí vamos para uma informação importante. Quando você pega lá, que você vai medir a vareta do óleo do carro, vamos imaginar que você puxou a vareta do carro, ela está aqui, ó, no mínimo, né? Se ela tivesse aqui, ó, no finalzinho, só molhando a pontinha da vareta, já estaria abaixo do mínimo, porque o mínimo é aqui, ó, certo? Então vamos imaginar que o seu carro ele pega 3,5 litros de óleo no cárter. Você foi lá trocar o óleo e aí o mecânico já falou para você, ó, seu carro vai 3,5 litros. Então se você olhou lá e ela está aqui, ó, no mínimo, provavelmente esse carro está com 2,5 litros de óleo no cárter. Se você foi puxar a vareta e está aqui no meio, entre o máximo e o mínimo, então provavelmente ele vai estar com 3 litros de óleo no cárter. Deu para entender? Ou seja, do mínimo para o máximo é 1 litro de óleo, tá? Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas imaginam que quando vem aqui que óleo no mínimo, falam, nossa, o carro está sem óleo, acabou o óleo do cárter. Não acabou o óleo do cárter. Aqui só está te mostrando o nível mínimo que você tem que rodar. E aí você me pergunta, por que tem que olhar então o nível mínimo se não acabou o óleo? Porque o motor ele foi projetado para rodar com uma certa quantidade de óleo. Por vários motivos, por questão de lubrificação, dissipação de calor, e mais outros motivos, E tem vários motivos, vários critérios que são determinados na hora de decidir a quantidade de óleo que vai no motor. Então lá o engenheiro entendeu que o nível mínimo do motor é esse daqui, certo? E agora eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês entenderem melhor. Então olha só, aqui eu peguei uma imagem no computador, que eu estou com a tela do computador aberta. E aqui, deixa eu voltar um pouco para vocês entenderem, ó. Imagina que aqui é o motor do seu carro, aberto lá, a lateral dele, e aqui embaixo é o cárter dele, tá? Deixa eu passar aqui um pouquinho. Olha a quantidade de óleo, tá vendo? Olha onde a vareta termina aqui, ó. Quando a vareta termina, olha o tanto de óleo que ainda tem aqui para baixo, tá? Isso aqui é só um modelo, não são todos os motores que tem esse formato, tá? É só um exemplo aqui que eu tô dando, tá? Então, olha aqui a quantidade de óleo que ainda tem. Então, olha aqui a vareta bem de pertinho. Olha aqui, ó, nesse espaço aqui, ó. Olha a vareta bem de pertinho. Essa vareta que ela marca, tem a marcaçãozinha no meio aqui, tá? Então, vamos supor que o seu carro lá, ele pega 5 litros de óleo no cárter. Se você puxou a vareta e está aqui no meio, provavelmente ele vai estar com 4,5 litros de óleo. Se você puxou a vareta e está aqui no finalzinho, no nível mínimo, provavelmente ele vai estar com 4 litros de óleo dentro do cárter. Isso falando de um carro que pega 5 litros de óleo. Então deu para entender? Aqui a vareta ela não vai medir todo o óleo que tem dentro do cárter. Ela vai medir o nível mínimo e o máximo. Ou seja, ela fica só a pontinha lá em cima quando chegou no nível do óleo. Tá? Então normalmente não é uma regra, mas na maioria dos carros entre o mínimo e o máximo é 1 litro de óleo. Se não está nem aparecendo aqui, nem melando a ponta da vareta, então provavelmente já vai para 1,5 litro, 2 litros, e aí já está uma situação um pouquinho mais grave. Então por que você tem que medir o nível do óleo com o motor frio no lugar plano? Eu vou dar um exemplo aqui primeiro do lugar plano. Imagina que o carro está inclinado para o lado esquerdo, um exemplo, para cá, para esse lado aqui. Então todo esse óleo aqui ele vai escorrer para cá. Então você vai medir o nível do óleo, não vai, deixa eu chegar mais perto aqui, ó.
Então, se o óleo escorreu todo para esse lado, você vai colocar a vareta aqui, ele provavelmente vai cair um pouco, não vai dar a marcação correta do nível de óleo, tá? Se você faz isso com o motor quente, ó, quando o motor está funcionando, todo esse óleo aqui ele vai subir. A bomba de óleo, tem uma bomba de óleo aqui dentro, tá vendo? Ela joga todo o óleo lá para cima e lubrifica tudo aqui. Então, se você acabou de desligar o nível do óleo, você pode inclusive fazer um teste em casa. Mede o nível do óleo do seu carro, né? Vamos imaginar que você mediu lá o nível do óleo com o motor frio de manhã e ele vai estar aqui, ó, no nível máximo, bonitinho. Dá a partida nele, deixa uns 3 minutos ligado, desliga e vai lá e mede o nível de óleo de novo. Você vai ver que já vai estar aqui, ó, mais ou menos no meio, tá? Ou talvez até menos, porque todo esse óleo subiu, né? Todo esse óleo ele subiu e vai estar aqui, ó, na parte de cima. Vai estar aqui ainda no comando de válvulas, ou seja, vai demorar um pouquinho para esse óleo descer e vir todo para o cárter novamente. Então, por isso que tem que esperar. O ideal é quando você vai medir o nível de óleo, se você está num posto de combustíveis, por exemplo, esperar lá pelo menos uns 5 minutos para dar tempo desse óleo descer e ir lá para o cárter. Se você medir assim que você para o carro, com certeza ele vai estar fora do nível entre aspas, né? Porque o óleo subiu aqui, ó. O óleo está lá em cima, ele ainda não desceu. Ok? Esse é um ponto. Desculpa, acabei passando uma informação errada aqui para vocês. Quando você liga o carro, não sobe todo o óleo lá para cima, tá? Não é todo o óleo que sobe. Ele sobe uma parte dele, tá? Não, porque não pode faltar óleo aqui embaixo. Então sobe uma parte, lubrifica e vai escorrendo. Subiu, a bomba puxou, sobe, passa por tudo aqui, sobe, tal, vem aqui pro comando. E aí tem os canais de óleo aqui na lateral do motor que ele escorre e desce novamente. Então ele fica trabalhando o tempo todo assim. A bomba está puxando, ele passa por lá, faz a lubrificação, volta, tá? Então ele não sobe todo quando dá partida, ele sobe uma parte do óleo. O restante sempre fica aqui embaixo. Sempre vai ter óleo aqui embaixo no cárter, tá bom? Então, só recapitulando, não é uma regra, mas na maioria dos carros que eu já peguei, é basicamente isso, tá? Então, entre o mínimo e o máximo vai ser 1 litro de óleo, tá? No meio litro de óleo. Aí você pode me perguntar, mas você explicou sobre o carro que tem 5 litros de óleo e o meu só pega 3 litros ou só pega 3 litros e meio. É a mesma coisa. Se o seu carro pega 3 litros e meio de óleo e está aqui no mínimo, provavelmente ele está com 2 litros e meio de óleo. Se você puxar a vareta e está aqui no meio, então provavelmente ele está com 3 litros de óleo, se ele pega 3 litros e meio, tá? Aí você fala, mas ele não está no meio, está um pouquinho abaixo, está no meio do meio aqui. Então ele pode estar com 2 litros e 800, um exemplo, tá? Então aí você vai meio que calcular, você vai meio que dividir aqui 1 litro em 10 partes, tá bom? Então não é uma regra, só lembrando, tá? Mas aqui já dá para você ter uma noção. Então se está com um nível de óleo lá baixo, não sabe o quanto precisa para completar, já dá para ter uma ideia do quanto vai precisar de óleo, se é mais de 1 litro, tá? Aqui, por exemplo, se estiver só molhando a pontinha da vareta, ele vai pegar em torno de 1 litro e 300 ml para chegar no nível, tá bom? Acho que ficou claro aqui, né? Então a regra, como eu mostrei lá na imagem, só voltando aqui novamente, ó, como eu mostrei lá na imagem, a vareta ela pega só aqui, ó, bem no final, bem no comecinho aqui, ó, da parte de cima do óleo, né? Aqui, ó. Olha onde a vareta tá aqui, ó. Ela vem, deixa eu pegar o mouse aqui para mostrar. Olha aqui onde ela tá. Ela termina aqui a vareta. Então só vai medir daqui para cá. Todo esse resto aqui embaixo ela não vai medir, porque não tem necessidade. Aqui ela só tá medindo o mínimo e o máximo. OK? Acho que aqui ficou claro agora, né? Então, como eu falei no início do vídeo, medir o nível do óleo do carro vai muito além da lubrificação. Porque quais as funções do óleo dentro do motor? Lubrificar, refrigerar e limpar o motor. E aí eu vou explicar para vocês passo a passo agora como que isso acontece dentro do motor, tá? Então eu vou virar mais uma vez a tela e vou explicar passo a passo para que vocês entendam cada função, cada uma dessas funções que eu acabei de falar. Então, falando sobre lubrificação, quando você vai lá e dá partida no motor, olha aqui embaixo, esse desenho aqui é uma bomba de óleo, tá? Bomba de óleo aqui tá meio apagadinho, mas tem um pescador, que é uma peneirinha que tem aqui embaixo, que ele puxa o óleo lá debaixo do cárter, tá vendo? Tá bem aqui onde está o mouse. Então ele vai puxar o óleo e ele vai passar aqui pelas bronzinas do virabrequim, vai entrar aqui pela
a biela, né? Vai subir, vai vir aqui para os pistões, vai lubrificar toda essa parte aqui. Aí ele sobe, tem o canal de óleo que vai subir, vai lubrificar aqui o comando, certo? Vai lubrificar aqui a parte do comando e ele faz toda a parte de lubrificação. Então, quando você, por exemplo, dando um exemplo aqui novamente no nível de óleo, deixa eu voltar aqui um pouco, passar aqui um pouquinho mais para frente. Então, vamos supor que lá no seu carro você deixou lá, por exemplo, o óleo está aqui, ó, abaixo do mínimo, está aqui, né, melando a ponta da vareta. Então esse motor aí está com uma quantidade de óleo muito baixa em relação ao que deveria ter no cárter. Então pode acontecer de repente você acelera um pouco mais, né, aquela situação que você vai fazer uma ultrapassagem, por exemplo, aí você dá aquela esticada no carro, né, dá aquela acelerada e ele aumenta muito o giro. Então pode acontecer da bomba puxar o óleo aqui e começar a dar falta de óleo aqui embaixo. Da falta de óleo começa a criar bolha de óleo, de óleo aqui dentro, entre as bronzinas, aqui na parte de lubrificação. Isso a longo prazo pode prejudicar o seu carro, tá? Isso não vai acontecer o tempo todo, mas, por exemplo, vamos imaginar que, como já aconteceu aqui, do cliente trazer o carro para trocar o óleo e ter pouco mais de 1 litro dentro do cárter. Então com certeza esse motor está sofrendo muito, porque toda hora está dando falta de lubrificação. É como o óleo sobe, lembra que eu falei que ele sobe aqui, vai lá em cima, lá no comando de válvulas. Então a bomba joga esse óleo aqui para cima, depois ele escorre para o cárter, volta para cá novamente. Então, como você der aquela esticada, a vazão de óleo aqui é muito grande e aí acaba faltando óleo aqui embaixo. Dá falta de óleo nessa parte aqui de baixo e até na parte de cima, né? Mas a parte onde mais vai sofrer aqui no início é aqui a parte de baixo, né? Que são as bronzinas do virabrequim, aqui as bronzinas das bielas, aqui o pistão. Vai dar falta de lubrificação, principalmente nessa parte de baixo aqui, tá? Então é assim que funciona a parte de lubrificação do motor. Agora vamos falar sobre a parte de limpeza do motor. O óleo funciona como uma esponja, sabe aquela esponjinha que a gente usa em casa para lavar a louça, aquela amarelinha? Vocês já observaram que quando a gente começa, vamos imaginar que você pega aquela esponja ali, limpa e começa a passar por exemplo, em cima da pia, um lugar que está sujo. Você vai ver que a primeira vez que você passa, aquela esponja ela puxa na sujeira para ela. Daqui a pouco ela já começa a não limpar mais. Se você não for lá enxaguar ela começa a passar a sujeira para o local que já estava limpo, vamos dizer assim, né? Então o óleo, ele funciona dessa forma. Quando o motor do carro trabalha muito quente, trabalha em torno de 90, 95 graus, 100 graus. Então esse óleo ele trabalha, inclusive ele foi projetado para trabalhar nessa temperatura, tá? Então o óleo, quando ele sobe pelos canais, bronzinas, e quando ele desce pelas paredes do motor, ele vem fazendo uma limpeza. Tem a sujeira que é proveniente aqui da queima, né, do combustível, e até aqui pela lateralzinha aqui, ó, do pistão, acontece de descer um pouco de combustível, né? Às vezes às vezes acontece de passar um pouquinho de combustível ali quando dá excesso. Às vezes na partida ou quando você desliga o carro, fica um pouco de combustível sem queimar e esse combustível ele vai contaminando o óleo, né? E o óleo faz a limpeza nessas paredes aqui do motor. Toda a lateral, aqui na parte de corrente, no caso do carro tem corrente de comando aqui em cima, no comando aqui em cima, na parte de cima aqui dos balancinhos, ele faz a limpeza de tudo. Ou seja, a parte interna do motor, quem faz a limpeza é o óleo. Aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês, principalmente para as donas de casa, que vocês vão entender muito bem como funciona. Sabe quando você vai fritar, por exemplo, uma batatinha, que você, vamos supor, deixou o óleo, foi fritar a batatinha lá pela segunda vez, um exemplo, fritou muita batatinha, não chega uma hora que o óleo começa a ficar um pouco preto, né? Ele aquece muito, ele começa a ficar preto, e aí chega uma hora que de tão preto ele começa a grudar nas paredes da panela, né? Chega uma hora que ele fica um pouco saturado. Então quando passa do tempo da troca de óleo, acontece a mesma coisa dentro do motor. Esse óleo começa a ficar saturado e ao invés dele absorver a sujeira, né? Por que o óleo sai queimado quando a gente vai fazer a troca? Porque ele absorveu toda a sujeira e ele já está oxidado por causa da temperatura. Então quando você troca o óleo no tempo certo, toda aquela sujeira que tinha lá dentro vai sair junto com o óleo. Quando deixa passar da hora de trocar esse óleo, toda essa sujeira começa a grudar nas paredes do motor, que é onde começa a formar a borra,
Provavelmente alguém já ouviu falar, ó, seu motor está com borra. Na maioria dos casos, quando o motor cria borra, é por tempo de troca de óleo. Tempo de troca ou óleo de má qualidade também. Mas o principal é o tempo de troca, tá? Então, quando deixou passar do tempo de troca de óleo do motor, acontece essa parte de começa a grudar toda a sujeira por dentro do motor. Ele começa a fazer o inverso, ao invés de limpar, ele começa agora a jogar a sujeira nas paredes do motor, né? Aquela sujeira que ele não consegue mais segurar, ele começa a jogar nas paredes do motor, e aí onde começa a dar deficiência de lubrificação, e com o tempo você pode ter um problema de... Às vezes tem que fazer retífica no motor por causa disso, por causa da deficiência de lubrificação, começa a você ter um prejuízo. Lembra que eu expliquei aqui que o óleo passa, ele entra por aqui e tal? Lembra do pescador que eu falei lá embaixo? Primeiro lugar que começa a entupir quando o óleo fica saturado, começa a criar borra, é o pescador. Ou seja, aqui é uma peneirinha, essa peneirinha vai fechando. Sabe aquela peneirinha que a gente tem em casa, na cozinha mesmo, aquela fininha, aquela peneirinha de metal, sabe? É daquele jeito ali, daquela peneirinha, os furinhos são do mesmo jeito. Então ele vai entupindo, e daqui a pouco começa a ter deficiência de lubrificação, tá bom? Então vamos lá, vamos para outra parte. Agora nós vamos falar um pouco sobre a refrigeração, né? Como que o óleo faz a refrigeração. Então olha só, deixa eu passar aqui mais uma vez. Então eu vou voltar um pouquinho daqui a pouco para vocês entenderem. Então olha aqui, ó. Se vocês observarem, ó, aqui dessa parte aqui para baixo, eu vou mostrar na outra imagem. Eu estou mostrando antes para vocês entenderem. Ó. Dessa parte aqui no final do curso do pistão aqui para baixo, aqui não tem água. O que faz, na realidade, até um pouco para cima. Na realidade, daqui mais ou menos, aqui do meio mais ou menos que acontece isso. Daqui para cima, quem faz a refrigeração é a água. Tá? A água que faz a refrigeração aqui na parte de cima. E daqui do meio mais ou menos do curso do pistão para baixo, quem faz a refrigeração é o óleo. Então eu vou voltar um pouquinho aqui agora. Então esse aqui é um motor aberto, né? A parte de cima sem o cabeçote. E olha aqui é a parte do cilindro, o pistão está aqui dentro, esse aqui o pistão está lá embaixo, esse aqui o pistão está em cima, está em PMS, né? Esse aqui também o pistão está lá embaixo. E aqui essa parte azulzinha é água. Aqui do lado aqui é tudo água que está aqui, ó. Eu vou voltar mais uma tela aqui. E olha aqui essa imagem, aqui está o radiador do lado direito, né? Tem um radiador com a parte azulzinha aqui também é água. E aqui é a parte onde a água faz a refrigeração. Então olha aqui, ó, dessa parte aqui para baixo, quem faz a refrigeração é o óleo. Então como que isso vai acontecer lá dentro? Vamos lá que eu vou tentar explicar com calma para não ficar confuso. Então o óleo ele vai absorver a temperatura, né, aqui do motor, das partes móveis. Lembra que isso aqui está girando muito rápido, então ele vai absorver a temperatura aqui dessas partes móveis, aqui de cima também, né? Então ele vai absorver essa temperatura e ele vai transferir essa temperatura para o bloco do motor, né? Aqui vai acontecer uma troca de calor, ele vai transferir essa temperatura para o bloco do motor, para a carcaça ali do motor, né? Para o cárter inclusive. Então, aquele ar que bate na frente quando você está andando com o carro, quando liga o ventilador do carro, ele é responsável por tirar uma parte desse calor. E a outra parte, o óleo troca esse calor com a água. Como? Ele passa lembra que eu falei que ele faz a troca de calor com a carcaça do motor? A carcaça do motor está em contato com a água que está lá em cima. Vamos voltar lá? Olha aqui, ó. Aqui a água está em contato com a carcaça do motor. Então, aquela temperatura que o óleo jogou para a carcaça do motor, a água absorve, né? A água vai absorver essa temperatura e ela vai lá para o radiador. Lá o radiador vai ligar o ventilador, vai expulsar todo esse calor e essa água vai voltar menos quente para dentro do motor novamente, tá? Então, o óleo, nesse caso, ele troca o calor com a água. Primeiro ele passa para o bloco do motor e depois passa para a água, depois é transferido para a água. E aí vai mais uma dica que as donas de casa vão entender muito bem. Eu falo as donas de casa, mas tem homem também que gosta de cozinhar, né? Eu, por exemplo, gosto de cozinhar. Então, vai outra dica aí, voltando lá para aquela ideia da panela lá que eu falei de fritura, que você está fritando lá a batatinha. Então, imagine que o óleo está bem quente lá da panela, aí você vai lá, pega uma concha de alumínio, por exemplo, né? Pega uma concha ali um pouco longa de alumínio, fria,
coloca ela lá dentro do óleo, só a parte ali da peneirinha, coloca lá dentro do óleo, deixa ali 1 minuto mais ou menos, tira ela, e aí daqui a pouco você vai perceber que lá em cima, lá na parte do cabo ali da concha, vai começar a ficar quente. Por que ficou quente? Porque está acontecendo a troca de calor, o óleo está transferindo a temperatura dele para a concha. A mesma coisa acontece com a panela, e a mesma coisa acontece dentro do motor com o bloco do motor. Tá? Dentro do motor é a mesma coisa. Aqui dentro tem o bloco, ele é grande, né? Tem o cárter, tem todas essas peças aqui, ó, todas as peças aqui de ferro aqui, eles estão absorvendo o calor do óleo, que o óleo absorveu, né? A troca, o óleo vai absorver aqui das partes móveis, vai transferir para a carcaça do motor, e o motor vai dissipar esse calor através do vento, né, que bate ali na frente, ou trocando lá com a água do radiador, tá bom? Lembrando que a água do radiador não tem contato com o óleo, tá? Só lembrando, aqui é só uma imagem aqui em 3D, mas na prática aqui não tem contato da água com o óleo. Inclusive aqui em cima vai a junta, né, a junta do cabeçote, que essa junta é justamente para não deixar ter contato de água com óleo. Por isso que quando a gente fala, queimou a junta do motor, queimou a junta do cabeçote, acontece de ou essa água começar a entrar aqui, ou ela entra para dentro do cilindro, ou ela começa a sair, começa a misturar com o óleo, que começa a ter passagem, começa a misturar ali com a passagem de óleo que vai para cima do cabeçote, tá bom? Só para quem não entende muito bem, essa não é a ideia aqui, mas é só para passar um pouquinho aqui rapidinho, tá bom? E aí com essa ideia também que eu te falei da concha, então você tirou lá a concha começou a esquentar. Se você pegar uma outra concha fria, encostar nessa concha quente, você vai ver que daqui a pouco ela está um pouco quente também, ela absorveu um pouco dessa temperatura. Então já é a troca de calor entre o material, já é um material junto com o outro transferindo calor, certo? Então é só para simular aqui mais ou menos como acontece. Lógico que dentro do motor é bem diferente, tá? Mas é só para ter uma ideia de como acontece a troca de calor do óleo, ok? E agora, por último, eu quero falar com vocês sobre a evaporação do óleo, que tem tudo a ver com o nível de óleo do motor. Lembra que eu falei que o motor ele trabalha numa certa temperatura, entre 90, 95, 100 graus? Então, o óleo do motor, quando o motor ele é projetado, o fabricante ele desenvolve, né, ele faz vários testes lá com vários óleos, e ele determina que o óleo tem que ter uma certa especificação. Então o óleo ele tende a evaporar dentro do motor por causa dessa temperatura. Vou dar um exemplo lá de novo, lá de quando você está fritando a batatinha. Quando o óleo está quente, ele não fica evaporando, não fica subindo aquela fumacinha do óleo, né, lá na panela. Dentro do motor é a mesma coisa, esse óleo ele evapora. Só que isso tem muito a ver também com a qualidade do óleo e com a quantidade de óleo. Porque se o óleo também é responsável pela refrigeração, significa que quanto menor a quantidade de óleo, mais ele vai aquecer. Então se o seu motor lá pega 3 litros e meio de óleo, né? E você foi lá e olhou, ele está aqui no mínimo, né? Então ele está com 1 litro de óleo a menos, ele está só com 2 litros e meio de óleo. Ou seja, 1 litro a menos para absorver toda essa temperatura e dissipar lá com o bloco do motor, que foi o que eu acabei de explicar, certo? Então ele também evapora. E aí entra a questão também da qualidade do óleo, porque quanto mais inferior for esse óleo que você coloca dentro do motor, mais ele tende a evaporar. Então se você coloca um óleo lá inferior, ele tende a evaporar em cerca de 20% desse óleo. Então às vezes o seu carro está... Você fala, meu carro está baixando o óleo, só que quando vai ver um óleo muito, vamos dizer assim, eu vou dizer inferior, tá? Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Então você colocou o óleo lá mais baratinho que tem. Então esse óleo, além dele não ter o pacote de aditivos, ele não trabalhar da maneira que deveria dentro do motor, fazendo a limpeza. Inclusive o aditivo ele faz isso, tá? O aditivo que tem dentro do óleo ele faz limpeza dentro do motor também. Então, além de ele não trabalhar, não exercer a função dele da maneira que deveria lá dentro, ele também vai evaporar muito mais rápido, tá? Então, por isso que você tem que seguir a recomendação do fabricante. E quando eu falo recomendação do fabricante, eu não estou falando para seguir a marca que o fabricante pediu. Eu estou falando para seguir a recomendação. Se você for lá no manual do seu carro, vai estar escrito lá qual que é a recomendação do óleo, tá? Então é isso. Então o óleo também evapora dentro do motor. E com isso, quanto menor a quantidade de óleo, menos ele vai conseguir
absorver, menos ele vai conseguir fazer a troca de calor. Absorver até que ele vai absorver bem, ele não vai conseguir fazer a troca de calor, e aí tende a evaporar muito mais. Quanto mais quente, mais ele vai evaporar, tá bom? Que não vai dar tempo, não dá tempo do óleo fazer essa troca, ele acaba aquecendo muito, ok? Então é isso aí, pessoal, chegamos ao final do nosso vídeo. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês de alguma forma. A ideia aqui não é passar informação para mecânico, né? Até porque os mecânicos sabem que tem muito mais coisa por trás, tem muito mais informação além do que eu falei agora. Eu tentei passar de uma forma que qualquer pessoa consiga entender, inclusive as nossas clientes, as mulheres ou os maridos que não têm muito conhecimento sobre mecânica, para ter uma noção básica ali de como funciona, né? Tem algumas coisas que eu falei ali meio por cima, mas tentei passar de uma forma que você consiga, você que está em casa que não tem muito conhecimento, que você consiga entender. Beleza? Então, muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou, deixa um like, se inscreve no nosso canal, segue as nossas redes sociais e até a nossa próxima dica. Valeu!